Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a hora em que estão a ver este canal. Este é o canal Voz Dei Povo, a voz dos sem voz. E estamos de volta ao estúdio para a continuação deste programa. Vamos entrar no nosso terceiro assunto. Estamos agora a falar da Guiné-Bissau e das eleições presidenciais. Umaru Sissoco Embalo, grande favorito, eleições sob tensão. A Guiné-Bissau prepara-se para eleições gerais presidenciais e legislativas este domingo, 23 de novembro de 2025. Eleições para a presidência. Porque é isso que vai captar essencialmente a nossa atenção. Eleição para a qual concorre o presidente cessante Umaru Sissoco Embalo, presidente cessante e grande favorito nesta eleição, vai enfrentar 11 outros candidatos, mas pela primeira vez na história desde a independência, o principal partido, o do país, o primeiro partido político, aliás, o PAGDC não terá candidato. O candidato Domingos Simões Pereira foi afastado da corrida por decisão do Supremo Tribunal, que considera que a sua candidatura não foi apresentada a tempo, foi portanto afastado. 8.860 eleitores são esperados este domingo nas urnas para decidir entre Umaru Sissoco Embalo e os outros candidatos a esta eleição presidencial, que decorre num contexto muito tenso, marcado por golpes de Estado sem fim ou por tentativas de golpe de Estado sem fim. Mantemos em mente essa tentativa, motim ou tentativa depende do ponto de vista, que em 2023 levou à dissolução do parlamento. O presidente desde então governa o país por decreto. Muito recentemente, no final de outubro, procedeu-se à detenção de vários oficiais suspeitos também de planear um golpe de Estado e de querer desestabilizar a segurança do Estado. Falamos disso com os nossos convidados. É neste contexto que os bisogoinenses vão às urnas este domingo para eleger, entre outras coisas, o seu presidente. Samir. Mas ouça, Dr. Guillaume, acho que até chegou a pintar o retrato deste país. Os bissau-guineenses irão às urnas neste domingo, 23 de novembro, para escolher seus deputados e presidente para o quadro do presidente. São 12 deles, incluindo o atual presidente, o presidente que está saindo, Umaru Sissoco Embalo. Estamos na Guiné-Bissau com governança sob a égide do presidente Umaru Sissoco, uma governança cujos resultados agora são um tanto mistos. E o que está acontecendo hoje na Guiné-Bissau é apenas uma espécie de ilustração. Líderes em dificuldades políticas, mas que desejam se agarrar ao poder no continente africano. é uma ilustração perfeita. E para nos agarrar ao poder, colocamos todos os meios, seja eliminados ou construindo muros ao redor deles por meio de testes e... Estão fazendo no continente africano, infelizmente. Dizer uma coisa de manhã e à noite, mudá-la. Umaru Sissoco é aquele que ouve sua esposa e depois muda de versão porque talvez o dever o chame de maneira mais alta e forte, infelizmente. Embalo Sissoco hoje está diante, de uma realidade e uma governança, eu não diria caótica, mas menos brilhante, mas que não está pronta para ceder e, portanto, coloca todos os meios em prática para se eternizar e com todos os riscos possíveis. Não esqueçam, o Instituto de Estudos de Segurança revelou que é provável que ocorram violências ou algo assim. Que tenha havido uma espécie de desestabilização dessas votações. E então, o país hoje, ou o governo Embalo, está em alerta máximo para garantir sua reeleição, porque ele conseguiu hoje tirar do jogo seu principal adversário. Então, devemos falar de uma eleição ou de uma espécie de confiscação de poder? Infelizmente, é isso que estamos a observar lá, na Guiné-Bissau. E eu vou mais longe para interrogar. A sub-região oeste africana. Há pouco falávamos dos movimentos ou então das intervenções desta comunidade oeste africana a respeito das questões do terrorismo. Estas são também uma questão que desestabiliza a governança política e sobre a qual, infelizmente, a sub-região tem dificuldade em se expressar e depois fazemos o médico após a morte. Eu até agora espero ver notas tão impressionantes da CEDEAO sobre a situação que prevalece atualmente na Guiné-Bissau.
em vez de esperar o pós-escrutínio para começar a gerir as crises lá. Caso contrário, o que está a acontecer lá, vocês sabem que este país, eu não quero dizer que este país é o ninho de certos gangues, para não falar, né, da presença da droga. E quando se fala de drogas, vocês veem o banditismo que é caracterizado. Em todos os cantos e todos os tipos de atos criminosos poderão ainda ser possíveis. Então, eu devo dizer, por que o normal? A CEDEAW. Vocês sabem que a CEDEAW havia enviado uma missão à Guiné-Bissau e essa missão foi justamente ameaçada pelo presidente e eles tiveram que recuar. Infelizmente, essa é a fragilidade da instituição. E daí a instituição não deve desistir. É uma razão a mais para se afastar, para que o pior aconteça primeiro? Eu diria que não. É ainda uma oportunidade para esta instituição continuar a bater o punho na mesa e impor sua voz hoje, pois Umbalo Sissoko não pode tomar toda a sub-região como sendo a última de suas. Como eu diria, a última de suas preocupações e não fingir não ouvir a voz da grande instituição. Hoje, o que está acontecendo lá é uma ilustração clara disso. Eu não digo ditadura, mas uma espécie de apropriação do poder, porque é o mandato mais falado em termos de golpes de Estado frustrados. E hoje? Esses golpes de Estado, mesmo no meio da campanha, mas ainda vamos às eleições. O que está passando? De qualquer forma, Mamo Sissoko vai querer voltar para um segundo mandato. Mas sob quais condições? Infelizmente, esses são os pontos nos quais gostaria que as principais instituições do CEDEAW se posicionassem e atacassem com toda a força possível. Umaro Malo Sissoko está concorrendo a um segundo mandato nesta eleição. É verdade que ele havia anunciado que não seria candidato, mas a lei não o impedia de fazê-lo. E assim, ele acabou preferindo ser candidato à sua própria sucessão em um contexto muito tenso. O principal adversário é excluído da corrida. Ele enfrenta outros 11 candidatos, mas a situação de segurança não é muito boa. Todos os dias, fala-se de tentativas de golpe. A última data do final de outubro, na véspera do início da campanha eleitoral. De momento é tudo. Por favor, inscrevam-se, cliquem no gosto e no sininho e partilhem os nossos conteúdos. Obrigado por visualizarem o nosso canal. E até a próxima.